conformidade para auxiliar a tomada de decisão das equipes que estão na ponta. Então, como que eu faço para priorizar, se eu estou falando de uma grande amostra de pacientes que eu preciso monitorar, em quais hospitais que eu vou primeiro, onde que eu tenho potencial de gerar mais resultado. Diga-se como resultado, algo que impacte no paciente, impacte na operação, impacte na instituição, também financeiramente, tá bom? Então, a gente tem toda uma camada, uma solução focada na concorrente, onde tem uma evolução cefalocaudal completa. Para quem faz visita beira-leito, aplicativos móveis que podem ser utilizados em loco. Tá? É uma solução integrada ao grupo IAG da EG Brasil. Então, para os clientes que também atuam com a aplicação do DRG, o CareFi já é integrado com o DRG. Tá? Então, quer fazer uma auditoria completa também com a previsibilidade do DRG? Numa admissão de um paciente dentro do CareFi, você já tem o resultado do previsão de tempo de internação admissional do DRG. Tá? Parceiros homologados, inclusive. Tá? Pensando em concorrente, tem muitos fatores que são monitorados ali, a depender do nível de tomada de decisão. Um deles, por exemplo, é o evento adverso. Tá? Então, é uma solução completa que dá ferramenta, de fato, para os diferentes profissionais da auditoria concorrente, tá? De novo, chegando a apontar algo que vai impactar no cuidado do paciente, mas também fazendo os links com valores, com diárias, com operação e assim vai, mostrando tanto o que é economizado, quanto mostrando o potencial de economia e quais são os gaps que estão fazendo com que ele não atinja aquela economia, tá? Pensando na prorrogação das guias, então tudo que é solicitado durante a internação, a gente também atua como canal de comunicação entre prestador e operadora, onde todas as solicitações acontecem via sistema. Existe um consenso digital. A solução ajuda os gestores a monitorarem a equipe e apresentar qual tem sido a performance de entrega, por exemplo, de resultado. Tá? Além de poder também auxiliar na mensuração de tudo que é custo evitável. Tá? Então, continuando a jornada, né, ele tem toda essa camada de tomada de decisão também na etapa de solicitação das prorrogações que acontecem durante a internação. Quando a gente fala de aplicação de tecnologia aqui, parece que a gente fala mais do mesmo. Mas o que é mais comum hoje é bater na porta de algumas operadoras e eles estarem com diversos desses processos ainda no papel, no e-mail, no Excel, no telefone, no WhatsApp. E não necessariamente ele consegue medir ou ter ideia do resultado que ele poderia ter se ele começar a trazer tecnologia para o processo. E um próximo passo, começar a trazer inteligência para o processo. Tá? Quando a gente fala de continuidade então do serviço, né, a auditoria concorrente ali, um dos papéis dele, né, para as instituições que atuam com atendimento domiciliar, é apontar os pacientes que têm potencial para ir para o atendimento domiciliar. E aí a gente entra com o módulo de home care também, onde hoje qualquer tipo de instituição que atue com home care vai utilizar a solução para dar seguimento no acompanhamento deste paciente. Seja uma operadora que tem um time interno de home care, uma área específica, seja uma instituição que contrate prestadores terceiros também, uma empresa de home care, tá? Que dessa forma ele coloca o aplicativo mobile na mão da equipe do home care e ele consegue, de forma macro, ter a visão completa da jornada daquele seu paciente. O que foi autorizado, como que estava o cuidado dele dentro da internação hospitalar pela concorrente, avançou para atendimento domiciliar, qual que foi a economia gerada, quem está monitorando em casa, como que estão sendo as evoluções, se está seguindo ou não um plano terapêutico, se esse paciente, por algum motivo, voltar para uma internação hospitalar, entender qual tem sido a qualidade do serviço prestado dos seus diferentes prestadores de home care, entre outras análises. Tá? Então, a gente entrega, de fato, essa jornada, tá, para a equipe de gestão da operadora, para que ele consiga ter a visão macro do paciente. E quando a gente fala, de novo, de interoperabilidade e visão macro, estou falando também que aqueles profissionais que acompanham esse paciente, eles precisam de dados históricos. O que eu quero dizer? É importante para a equipe do home care saber que o paciente estava numa internação hospitalar, aonde que ele estava internado, qual foi o motivo da internação, como foi o acompanhamento dele lá, qual foi o desfecho dele, para que no segmento ele consiga tomar decisões mais assertivas também. Então a gente consegue entregar esse histórico para cada um dos profissionais que fazem parte dessa jornada. Pensando em home care, ele tem lá o controle de plano terapêutico, tem os protocolos do ABMID, do NEAD, entre outros protocolos e scores de mercado que ele pode estar utilizando. Tá? A gente atua com geolocalização, tá? Que é muito importante também para controle de eficiência e também fraude. Né?
Então, quando a gente fala de todo aquele desperdício de 20 a 30% do começo da apresentação, aonde que ele está? Ele está em muitas coisas diferentes, né? Então, vai ter erro, vai ter procedimento desnecessário, tem coisa que está passando ali que ninguém está vendo, e também tem fraude, tá? Pode ser uma fraude que está vindo de fora, pode ser uma fraude que está vindo de dentro, né? Então, a gente ajuda, uma vez que a gente tem dados, ao nosso cliente monitorar de fato, de forma completa, como que está toda a operação dele, tá? Não apenas para buscar fraude, mas com dados ele consegue tomar decisões melhores. Será que eu tenho gaps no meu processo? Será que eu estou mandando profissionais para um hospital que o resultado não está tão relevante? Poderia mandar para um outro hospital que eu tenho mais pacientes de alto custo, que eu consigo tomar ações mais rápidas, vão impactar de um jeito diferente, tá? Então, com dados ele consegue tomar esse tipo de decisão. O Carefy, inclusive, mostra para ele, como eu comentei, o potencial de economia. Eu mostro o que ele já economizou com a solução e o processo, tá? Conforme ele vai utilizando, e eu mostro onde ele não economizou, o que ele gastou a mais, porque ele vai vendo o, o, o processo ali, onde que tem algum erro, e vai fazendo ajustes, tá bom? A gente avança então para o quinto módulo, que aí é de fato o fechamento dessa jornada, onde a gente entra na auditoria da conta médica. Obviamente é o fechamento da auditoria, né? Porque ainda tem faturamento, tem muita coisa. Mas pensando em auditoria, a gente avança para a auditoria das contas médicas, onde a gente também faz uma análise aqui das contas e dos itens por inteligência artificial, além de ter um motor de regras que também vai apontando potencial de glosa para cada um dos itens, tá? Então, o que tem que ficar claro que pensando em Carefy? Nosso foco é aplicar inteligência em toda a jornada, auxiliando a automatizar onde faz sentido, auxiliando a apontar o que tem que ser olhado de forma mais aprofundada, onde faz sentido. Então, a gente reduz o número de itens que estão chegando até o auditor em cada um dos seus momentos, tá? Porque a gente automatiza a parte dele, e quando chega, já chega com muito mais informação, tá? Uma avaliação prévia que já aconteceu, tá? Então, a gente aplica IA, aplica motor de regras, a gente é o portal de comunicação entre a operadora e o prestador, tá? Muitas dessas glosas fazem sentido em algum consenso, então o consenso ele vai ser feito de forma digital, à distância. O auditor não necessariamente precisa mais ir lá para fechar uma conta, tá bom? Controle de SLA, muito parecido com o restante ali, tá? Além dos alertas de não conformidade, tá? Um pouquinho da carinha de como que funciona também a auditoria da conta médica, tá? A gente trabalha com níveis de urgência, tem possibilidade de estar subindo anexo, entre outras possibilidades, tá? É um sistema bem completo pensando na auditoria da conta médica. É legal falar, antes de chegar até no resultado aqui, que tudo que acontece no Carefy, ele entra de novo a nível de operação, tá? Mas ele chega até as camadas de gestão. Eu vou auxiliar com informação todo mundo que está ali fazendo as auditorias, eu vou auxiliar a coordenação, gerência, até diretoria, mostrando indicadores que vão auxiliar a tomada de decisão de cada um deles. Seja ali para eu trocar o processo do meu time a nível de coordenação, seja a nível ali de gestão, eu começar a repensar no momento de renegociação de contrato, como que eu faço com os meus prestadores. Se eu vou trabalhar numa regulação um pouco diferente, se faz sentido regionalmente, até pensar em verticalizar alguma coisa, tá bom? Então, hoje ele tem todos esses níveis de tomada de decisão dentro da solução. E o mais legal é que é tudo em tempo real, tá bom? Aqui são alguns dos resultados que a gente já tem entregado no mercado. Vários dos cases estão publicados, inclusive, tá? Na internet. A gente tem cases com Porto Seguro, com SAMP, com Fachesp, com algumas Unimeds, tá? Vocês podem encontrar isso daí nas mídias, com a Apvida também a gente tem case, tá? E aqui eu trago alguns resultados. Dentre eles, aquele 900% ali, ó, de eficiência da equipe aconteceu em um cliente nosso, onde ele não tinha tecnologia para fazer a auditoria de conta. E ele conseguiu escalar em mais de 900%, então, as contas que ele estava monitorando. Com o mesmo time, ele gostaria de olhar muito mais. E ele conseguiu escalar isso com o mesmo time, tá? Só colocando tecnologia. Redução de tempo de internação em 40%, foi um case muito legal também, onde esse case veio em 6 meses, para vocês verem o potencial de resultado que a gente consegue entregar, que chega até o paciente, né? Acho que esse que é o ponto importante. Obviamente, com ganho de eficiência, redução de tempo de internação, a gente tem resultado de redução de custo de internação, que 13% para quem gasta alguns milhões por mês é um excelente custo, né? É um excelente resultado, né?
Temos um outro case de um cliente um pouco menor, onde em 5 meses ele conseguiu economizar 4 milhões só informatizando o processo da visita à beira-leito na auditoria concorrente, com tomada de decisão mais rápida, sem chegar ainda na jornada completa. É legal falar aqui que esses são resultados de módulos específicos, tá? Não pensando ainda em jornada completa, o que mostra o potencial, tá? De conforme a gente vai plugando novos módulos, a gente ir escalando os resultados que a gente vai alcançando. Nós somos hoje em CareFi mais de 7 milhões de vidas assistidas nas carteiras, tá? Mais de 1 milhão de internações monitoradas até hoje, tá? Mais de 1.200 hospitais que já utilizam a plataforma, tá? Como canal de comunicação, como principal canal ali para solicitação de alguma coisa via operadora, para envio de conta e assim vai, tá bom? A gente atende hoje as diferentes modalidades do mercado, não tem nenhum tipo de impeditivo para a gente falar assim, é só para quem é verticalizado, não tem isso, tem clientes verticalizados, tem clientes que não são verticalizados, tá? Para todo mundo que faz algum nível de auditoria, faz sentido colocar inteligência no seu processo de auditoria. Diferentes tamanhos de clientes também, tá? 5 mil vidas até alguns milhões de vidas, tá? E também instituições que não necessariamente são operadoras de saúde. Uma vez que eu falo de auditoria, faz sentido para empresas de auditoria, faz sentido para empresas de home care, qualquer instituição que atue com internação, precisa ser eficiente, a gente consegue atender. Ainda não temos hospitais, mas estamos em vias de buscar o primeiro aí que queira melhorar a eficiência, também com auditoria interna, com auditoria de conta antes de mandar, e assim vai, tá bom? É legal falar aqui, eu trouxe esse case de uma autogestão, Fachesf. O Fredson é um grande parceiro nosso, tá? Gerente de regulação lá da Fachesf. E a gente teve resultados muito legais lá com ele, tá? E em seguida eu vou trazer até um case que foi um resultado que impactou no paciente de forma... bom, vocês vão ver. Trouxe alguns números primeiro. Então, lá são cerca de 4 mil autorizações auditadas por mês. Ele reduziu em 22% a média de permanência dos pacientes dele, tá? Ele que aumentou em 900% a eficiência do time de auditoria de contas, tá? E lá, só na Fachesf, são mais de 180 hospitais que estão utilizando a solução, tá bom? Como canal de comunicação, solicitação e assim vai. Olha que legal o resultado, considerando que é uma operadora ali, ó, que tem um pouco mais de 20 mil vidas, né? Uma autogestão que está aplicando ali a jornada quase completa ali, tá? Dos 5 módulos ele já atua com 4 deles, tá bom? E ele trouxe até um testemunho. Não pense 2 vezes para implantar o CareFi. Implante, incremente a equipe de auditoria porque os resultados aparecem, tá? Então, quando a gente está no comercial, a gente vai falar sobre auditoria para instituições, a gente sabe que a tomada de decisão é muito difícil, porque é um investimento que acontece para você ver um resultado no futuro, né? Mas não existe um cliente até hoje que não teve resultado, tá? E a gente vê vários e vários desses casos que os resultados são impressionantes, tá? Olha que legal o que aconteceu na Fachesf. Eu vou me permitir ler aqui porque eu não ia conseguir expressar o que o texto está trazendo, que foi de fato o case lá que o Fredson trouxe para a gente, tá? Olha que legal o que ele contou para a gente. Ó, chegou um pedido de transferência na véspera do Natal, lembro bem, foi bem marcante, era um pedido para transferir o paciente para o hospital de transição. Eu entrei no CareFi, vi a evolução do paciente, depois olhei o custo da internação, não pensei 2 vezes. A paciente tinha condição de ir. A paciente estava consciente, orientada, e lá ela estaria mais próxima da família, tá? O custo dela no hospital estava mais alto do que seria no hospital de transição, né? Então liberei a paciente. Depois mandaram um vídeo lindo para nós, dela dançando com a família no quarto de hospital de transição. Chorei de emoção quando recebi o vídeo. Como é que eu teria acesso numa sexta-feira de tarde, né? Próximo ao Natal ali, que ele comentou, véspera de Natal, a essas informações para começar a decisão. Isso foi marcante. A gente não está só pensando no custo, nós pensamos no nosso beneficiário. E essa é uma realidade que a gente vê em várias instituições, pessoal. Quem aqui tem acesso, de fato, a dado detalhado do seu paciente, entendeu? O que está acontecendo, quanto custa, como que ele está, como que foi a última semana dele lá dentro. Eu posso mandar ele para algum lugar ou não? Vai custar mais, vai custar menos? Como que vai ser a assistência dele naquele lugar? Ele conseguiu ter tudo isso numa sexta-feira e ao final de tarde, véspera de Natal, só entrando no sistema, entendeu? Estava tudo lá. Dificilmente a gente consegue tomar esse tipo de decisão se a gente não
se preparou antes, né? Então tem tecnologia pensando numa jornada de fato, tá? Trouxe ali o case de uma Unimed, também grande parceiro nosso, mais de 60 mil vidas lá. Lá eles reduziram, a princípio, pela metade o tempo na auditoria das autorizações, então levava em média 6 minutos, usava 3 sistemas diferentes para estar analisando as guias da prévia, e já reduziu para 3 minutos em pouco tempo de operação, ó, 20 dias de operação, tá? 2.600 guias em 20 dias e já reduziu em 133%, aliás, já economizou 133 horas e 20 dias de operação. Ele já está muito mais tempo lá usando, tá? Mas isso é legal porque eu tinha montado esse case para a gente apresentar há uns 2 meses no outro evento que a gente trouxe. E o legal dele é que em 20 dias ele já teve todo esse resultado, tá? Além do que a gente está fazendo de lá para cá, que a gente mudou algumas coisas, começou a automatizar outras partes do processo, tá? Então agora a gente vai guardar um pouquinho aí para apresentar mais para frente os outros resultados, tá? Case de medicina de grupo, com redução de 40% do tempo de internação. Lá eles fizeram mais do que dobraram o número de pacientes monitorados com o mesmo tamanho de equipe, tá? Era um cliente com mais de 100 mil vidas, tá? Um outro case ali também, outro cliente com mais de 100 mil vidas, onde ele reduziu em 13% os custos da internação em 6 meses de operação, tá? Olha que legal, o resultado de tempo médio de internação em 6 meses. Em maio ele estava com 4,93, em outubro ele bateu 2,96 em 6 meses de operação, pessoal, com a mesma equipe, tá bom? É interessante porque a tomada de decisão sobre a equipe, ela varia muito de acordo com a estratégia de cada cliente, tá? Eu tenho um cliente que ele tinha 10 a 12 profissionais de auditoria na concorrente quando ele começou com a gente, tá? E ele monitorava uma amostra de pacientes. Colocou tecnologia, começou a monitorar muito mais pacientes, legal, começou a ter um resultado. Ele vai reduzir o time, que é a dúvida e o medo de todos os auditores, né? Vai entrar tecnologia, vou perder meu emprego. Esse cliente, ele dobrou o número de auditores, porque ele tinha muito mais paciente para monitorar. Então ele falou, cara, em vez de eu reduzir aqui e economizar em headcount ali, faz sentido eu aumentar a minha equipe, porque o resultado que eu estou gerando agora com eles é muito maior. Então ele aumentou para 20 e poucos auditores, depois que ele começou a ter o resultado com a equipe que ele já tinha, tá? Então, só reforçando o que eu trouxe lá no começo, né? Carefy veio com aplicação de tecnologia para o setor para transformar a saúde, para revolucionar a saúde. Essa é uma frase que a gente usa desde sempre no negócio. Esse é um dos primeiros slides quando a gente contrata alguém que a gente coloca na apresentação do onboard da equipe, que a gente só traz pessoas que querem revolucionar a saúde. A gente trabalha diariamente para revolucionar a saúde. Desde o profissional de TI que está desenvolvendo, os profissionais de dados, a equipe de implantação, a pessoa do suporte, cada um na sua função, precisa ter isso dentro dele, porque o trabalho é diário, complexo, é difícil, mas tem muita coisa para ser feita. A gente já está gerando muitos resultados, tá? E a gente não veio para fazer nada menos do que isso, tá? A gente quer revolucionar a saúde, a auditoria em saúde, e fica o convite aqui para fazer isso junto com vocês, tá bom? Queria agradecer mais uma vez, deixo os meus contatos aqui. Se alguém quiser depois conhecer um pouquinho mais do nosso serviço, do nosso trabalho, a gente está à disposição. Marcelo, primeiro, parabéns aí pela apresentação, muito clara, né? Deu para entender perfeitamente. Eu também sou suspeita, porque eu já conheço a Carefy já tem um tempo, né? Já tem pelo menos uns 5 anos aí que eu conheço a Carefy, então, mas de qualquer forma o entendimento ficou muito claro, né? E você trouxe essa questão de 20% de desperdício, eu acredito que seja até um pouco mais do que isso, né? Infelizmente, a gente tem um mato bem alto aí, né, para ser cortado. Até aproveitando, antes de mais nada, né, obrigado pelo convite de estar aqui mediando esse painel, um prazer estar aqui com vocês hoje. E você falou sobre a questão de tem muita empresa ainda, muita operadora que ainda usa e-mail, WhatsApp, antigamente era fax até, né? Enfim. Mas eu acho que não só trazer inteligência, é trazer também essa questão de governança, né, Marcelo? Porque trazer essa transparência, essa rastreabilidade que eu acho que muitas acabavam não tendo, né, nesse processo todo. Sai uma pessoa de férias, todo mundo fica doido, né? Então acho que
além da inteligência, trazer isso também. Bom, feito alguns comentários, queria fazer algumas perguntas para você, para explorar um pouquinho mais aí do que você pode trazer para a gente. E uma pergunta que eu acho que, embora ela seja um pouco clichê, ela é muito importante para a gente entender, né? A gente recebe e vê empresa de tecnologia surgindo todos os dias. Então, é muito importante saber o que diferencia a solução de vocês das demais plataformas de mercado. Se existe alguma que faça, né, toda essa jornada, o que diferencia vocês dessas outras plataformas? Ó, essa é uma ótima pergunta, tá? Eu diria, e tentei passar um pouquinho disso aqui, aqui na apresentação, tá? Que a gente é uma das únicas soluções que olha para a jornada como um todo, tá? A gente entendeu a importância da interoperabilidade começando dentro de casa. Porque, assim como eu já ouvi de colegas, né, a gente vai em evento, ouve interoperabilidade, vai em outro lugar, interoperabilidade, mas a gente não está vendo ser aplicado, a gente tem dificuldade, né, disso. E a gente sempre foi muito próximo dos nossos clientes e a gente ouvia, né, não, aqui no meu setor, exemplo, né, de contas, a gente tem a nossa planilha que faz o nosso controle. Aqui no setor da concorrente, eu tenho a minha planilha que faz o meu controle. Você tem acesso ao... Não, não tenho, só o meu. Ninguém tinha acesso a nada que acontecia nos outros lugares, né? E o simples acesso já traria um resultado muito grande. A gente começou a entender isso quando eles traziam as dificuldades que eles tinham e a gente via que a dificuldade era porque ele não sabia o que estava acontecendo. Só por isso, tá? Então, a gente viu a importância disso desde o começo do negócio. Obviamente, no começo do negócio não fazia sentido já chegar desenvolvendo uma série de soluções, então foi uma construção de um roadmap onde, para a gente, o que faria sentido era entregar uma jornada de auditoria. Então, eu diria que como principal diferencial, né, que não como solução que só entra com inteligência, com motor de regras, a gente tem algumas no mercado hoje que fazem muito bem, inclusive, tá? Mas a gente consegue proporcionar, de fato, uma jornada completa. E com jornada, a gente tem dado tanto para apresentar, quanto dado para a gente compilar e também melhorar a tomada de decisão do nosso lado. Tá? Perfeito, obrigada. Eu vi que você colocou em vários dos slides, em cada uma daquelas jornadas ali, a parte de comunicação, né? De transitar ali essa comunicação entre as equipes, né? Entre o médico, a operadora, enfim. E como que você vê isso, né? Essa facilitação da comunicação e a melhoria da coordenação do cuidado com isso, né? Com essa parte da comunicação. Ótimo. A gente tem a falsa esperança, talvez, tá? que a gente não vai precisar dos médicos, enfermeiros, auditores. E por isso eu acho que tem um pouco de medo das equipes, quando a gente fala de tecnologia, deles acharem que vão perder o emprego e tal. O papel do profissional de auditoria ele é de extrema importância no fluxo da auditoria, né? E por quê? Principalmente por conta da comunicação que ele tem, obviamente com toda a expertise, com as equipes na tomada de decisão, tá? Então, o nosso trabalho tem sido não de tirar a comunicação, mas de como que eu faço ele ser mais eficiente, inclusive na comunicação, tá? Por quê? Quando a gente fala de auditoria, é bem comum os auditores irem até a instituição, tá? Para fazer uma auditoria concorrente numa visita beira-leito, para fazer um fechamento numa auditoria de contas, né? Por que ele está indo até lá, tá? Ou para ter acesso a algumas informações que pode ser que ele não tenha, mas essa barreira já tem sido quebrada há um tempo, tá? Com acesso à distância e A própria também pandemia também, né, Marcelo? pela pandemia também, exato. E muito pela comunicação, para sentar e mostrar e tal. A gente falou, a gente precisa ter um canal de comunicação via sistema, tá? Entre a equipe que está fazendo aquela análise nas suas diferentes áreas, com a equipe da operadora, seja numa prévia, numa solicitação, numa prorrogação que acontece durante, ou mesmo numa auditoria de contas, para que aquele profissional não precise ir até o hospital. Se ele não precisar ir lá, ele consegue fazer o serviço dele de forma muito mais eficiente e em escala, né? Consigo estar auditando duas contas de dois hospitais diferentes de dentro da instituição, né? Sem ter que ir naquele hospital, olhar para aquelas contas, me adequar necessariamente ao horário, né, daquele auditor. O consenso, inclusive,
ele acontece de forma assíncrona, né? Então ele vai lá, faz as glosas, coloca os apontamentos, depois vem o profissional do hospital, lê ali, coloca os apontamentos dele. Então não precisa das duas pessoas ao mesmo tempo estarem tanto no lugar físico ou mesmo que seja de forma digital disponíveis, né? Então, pensando em canal de comunicação, a gente viu que esse era um dos papéis pensando em solução, de proporcionar uma comunicação sem a necessidade de ir até lá, tá? E independente da gente estar fazendo à distância, considerando que a gente ainda está falando de profissionais de saúde que vão estar discutindo casos com a equipe ali da assistência do hospital, a gente começa a ver esses resultados que a gente viu no caso do Fredson, né, que tem impacto no cuidado, tem impacto na assistência de forma direta, seja no caso ali de um desfecho, de uma troca ali de um serviço, de um hospital, quanto também numa desosp, alguma coisa que aconteça durante a internação, uma troca de leito. Então, essa comunicação é de extrema importância ali, a gente manter, a gente só auxiliou com tecnologia a deixar ela mais eficiente de forma mais escalável. É muito bom. Você falou um pouquinho de interoperabilidade, né? Que todo mundo fala sobre isso e etc. Como que vocês integram o sistema de vocês e quais são os desafios para implantar o sistema de vocês também, né? Eu acho que você falou muito dos cases positivos, mas o que vocês precisam superar na hora de implantar um sistema? É legal falar de desafio junto à integração, porque a integração sempre foi um desafio. Eu Exato. acredito que não só para a gente, mas para todos que trabalham com tecnologia, né? E o que a gente tem feito nos últimos anos, a gente começou a validar como que a gente poderia integrar mais rápido. A gente entendeu uma coisa, qual que é o nosso core? A gente fala muito isso para o cliente, né? Que o core do cliente não é montar sistema. Por isso que a gente está aqui, né? Então, o core dele não faz sentido ele pegar o time de TI dele para montar um sistema dentro de casa. O core dele é outro, né? É entregar o cuidado, é entregar seguro ali. E a gente começou a olhar para dentro de casa e falou assim, qual que é o nosso core, né? E a gente viu que a etapa de integração era uma etapa necessária para implantar o sistema CareFi, para aí sim a gente entregar o nosso core, que é a aplicação da inteligência na auditoria. Então a gente começou a buscar formas de ter uma integração mais rápida com quem já fazia isso, tá? Então hoje a gente tem parceiros que fazem a nossa integração, parceiros que fazem isso para outras empresas do mercado. Esse parceiro inclusive veio com o time do DRG. A gente tem uma parceria de longa data com o Grupo IAG. O Grupo IAG apresentou a gente para esse parceiro integrador e a gente fechou uma parceria. Hoje eles fazem todas as integrações da CareFi, o que traz muito mais velocidade no fluxo de implantação, tá? Tem clientes que eu consigo começar a operação em uma semana, por exemplo, tá? Porque as integrações já estão prontas, já funcionais, tá? E aí no máximo ele faz algum ajuste ali. Então a integração era um desafio que a gente estava trabalhando para resolver e conseguimos resolver. Um desafio que a gente está lutando ainda, acho que junto com todas as empresas de software, né? É o ciclo longo para a gente entrar numa instituição, né? Gente, como demora, né? Mas a gente tem fé que isso vai dar certo um dia, né? É por isso que a gente está aqui, eu acho, né? Exato. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais a gente está aqui, né? A gente também acredita que essas soluções, e eu falo a gente, né, abrange Unidas e, enfim, todas as instituições aí também apoiam a entrada de tecnologia. A gente acredita que isso avança, possa, né, melhorar muito ali a nossa assistência no final do dia. Bom, falando um pouquinho até da plataforma, parece até entrevista de emprego, né, Marcelo? Fazendo um monte de pergunta aqui para você. Se eu receber seu currículo, eu já aceito, hein? Como que vocês, né, falando um pouquinho da plataforma, a gente fala, né, de auditoria médica, a gente pensa ali no pessoal que às vezes está há muitos anos fazendo aquele mesmo processo daquele mesmo jeito. E aí, como que vocês também superaram esse desafio, né, de fazer com que a interface ficasse amigável para que, né, esses médicos também utilizassem? E se vocês já tiveram algum feedback de algum profissional que começou a utilizar a plataforma e falou, não, isso aqui facilitou a minha vida, né? Legal. A gente teve sim vários. Essa parte de experiência do usuário para a gente sempre foi muito importante, desde o começo do negócio, tá? A gente tem um UX designer que trabalha dentro do negócio só para isso, só para pensar em interfaces mais fáceis, mais intuitivas, com fluxos que vão fazer mais sentido, deixar tudo mais
palpável, vamos colocar assim, para os diferentes profissionais. Eu sempre falo bastante com o pessoal que eles têm que entender os diferentes usuários que a gente tem. O enfermeiro auditor ele tem uma função, o médico auditor tem outra função ali dentro. Os dois estão auditando, mas eles trabalham de formas diferentes. Então a gente precisa entender como que é o trabalho de cada um deles para proporcionar tudo isso lá dentro da solução. Vou dar um exemplo. Hoje, em uma parte da nossa evolução lá, a gente ativou aquela funcionalidade do speech to text, né? Então ele fala e a evolução já é escrita, porque a gente quer economizar cada segundo do tempo do médico auditor. A gente sabe que ele fica pouco tempo na visita, né? Só que é essencial, em alguns casos, é que a operadora precise de um médico lá na ponta. Então a gente precisa entender cada um desses pontos para conseguir melhorando a nossa solução. Por isso que hoje a gente tem UX design lá dentro. Como sempre foi um ponto importante para a gente contratou no ano passado uma consultoria, não, uma empresa de pesquisa terceira, tá? Para a gente não fazer uma pesquisa dentro de casa, né, e ficar eu sei que deu o resultado, para ele fazer uma pesquisa com os usuários. E foi muito legal, assim, porque foi uma pesquisa onde ele teve alguns resultados com o score de mercado mesmo, né, então NPS. Só que ele fez perguntas abertas, de forma que o usuário podia trazer respostas também do dia a dia dele, tá? E foi muito legal, porque o que a gente mais via era assim, o meu trabalho ficou mais rápido, ficou mais fácil, a solução é fácil de usar, eu estou gastando menos tempo no meu dia, estou conseguindo olhar mais paciente nas perguntas abertas. Aí, obviamente, NPS, o resultado foi muito legal. Mas foi legal porque a gente conseguiu ler esses comentários dos usuários da pesquisa que a gente fez, o que mostra que está fazendo sentido o nosso trabalho, tá? Muito bom. Bom, a gente já está caminhando ali para o finalzinho. Você quer fazer uma pergunta? Bom, primeiro... Tá, pronto, melhor. Primeiro, parabéns, assim, como eu falei, incentivo essas infraestruturas horizontais, né? Você ajuda a isso acontecer. E aí, puxando para o assunto que você colocou, do ciclo longo, né? A operadora leva muito tempo e não tem o hábito da POC, né? De fazer vamos testar aqui, testa numa população menor, testa em um negócio menor e depois escala realmente. Qual é a tua maior dificuldade dentro das operadoras, assim, que você encontra no dia a dia? E o que é que você está fazendo para encurtar esse ciclo de venda? Que o ciclo de venda realmente é muito longo na saúde suplementar. Mas quais são as tuas estratégias mediante essas dificuldades que estão encontrando? Vamos lá. Ciclo de venda, o que a gente tem feito para reduzir um pouco, está mais ligado a resultados, tá? E comunicação entre clientes e não clientes. Isso tem ajudado um pouco, tá? Mas assim, o que pega no ciclo de venda se a gente pensar no ciclo completo, né? A escalada para tomada de decisão, né? Nosso negócio é um negócio B2B Enterprise com um ticket médio alto, vamos colocar assim, tá? É uma solução que envolve mudança de operação, né? Então não são 2, 3 pessoas que vão usar a solução, é uma área inteira ou mais áreas, né? Então precisa de tomar a decisão da gestão, tá? Então a gestão tem que decidir se vai seguir ou não. Obviamente as primeiras decisões elas partem a nível de coordenação, que tem algumas dificuldades ali, né? Que já foi solicitado que precisa que a área seja mais eficiente para reduzir mais o custo, tem dificuldade de medir e tal. Então a gente vai escalando de coordenação para gerência, para diretoria, dependendo do tamanho do cliente, chegando até a presidência, tá? Eu diria que esse é o principal fator que faz o ciclo ser longo, tá? Tem outras coisas, como um jurídico? Tem. Tem um SLA de 15 dias lá, você mandou a minuta, 15 dias te responde, muda tudo isso, mudou, mandou, mais 15 dias, opa, faltou essa daqui. Nessa brincadeira você perde mais 2 meses. Mas assim, tem alguma coisa que ser feito? Não sei, tá? A gente meio que aceitou um pouco assim que o ciclo é longo e onde a gente consegue trabalhar para reduzir, a gente tem trabalhado. Então hoje a gente traz muito mais cases. Eu começo a fazer assim, eu estou falando com um cliente de tantas vidas, uma modalidade tal, estou te passando o telefone do gerente da operadora, fala com ele lá, tá? Porque querendo ou não, uma coisa é a gente falando que a gente está vendendo nosso produto, né? Outra coisa é o cliente que implantou,
e eles se comparam, normal, e a gente vai entendendo como que é a comparação, né? Unimed olha para a Unimed, né? Autogestão quer falar com autogestão. Agora, é uma operadora grande, não adianta você mostrar uma mesma modalidade pequena, eu quero um tamanho parecido. Ah, não, eu quero uma da minha região. Então, a gente vai, né? Encontrando ali quem são os contatos para a gente estar compartilhando. Isso tem ajudado a escalar o ciclo de tomada de decisão. Tá? Não muda o fato que a gente tem que apresentar a solução para todo mundo, tem que apresentar a nível de operação, inclusive, tá? Tem que mostrar o ROI, tudo isso. E o ciclo, ele não vai deixar de ser 6 meses para ser 1 mês. Tá? Tem cliente que fechou 1 mês? Tem. Outlier, já aceitei, ótimo. Mas eu sei que isso não vai ser o padrão. Mas aí o nosso trabalho é esse. Pô, nessa etapa aqui eu estou levando 1 mês. Será que eu consigo reduzir para 3 semanas? O que eu faço? Aí a gente vai fazendo ajuste e vai trabalhando, né? Tanto no ciclo de fechamento quanto o ciclo de implantação. A estratégia de integração foi também uma estratégia para reduzir o ciclo da implantação, que era longo também, né? Porque também envolvia o time da TI e tal. Isso também escalava a negociação, algo que a gente não entendia no começo, assim. O cliente ter que integrar fazia demorar mais a venda, porque ele tinha que envolver a TI, não só para fazer uma análise da gente como fornecedor de software, mas como um software que vai ser integrado, ele já vai ter que fazer um mínimo do levantamento de requisito, ver se o time de TI dele tem orçamento para aquilo, se vai ter tempo. Então, já tinha etapas a mais ali. Eu tirei isso de lá e falei, não se preocupa com isso, eu resolvo. E consegui reduzir um pouquinho da venda, reduzir um tantão da implantação, né? No jurídico, que a gente está testando, aqueles contratos com design diferente, assim, né? Mais bonito ou mais claro, vamos colocar, né? Legal design, exatamente. A gente está testando um pouco disso. Vai resolver? Não sei. Eu volto daqui uns meses e eu te conto. Ah, o senhor já está dando? Então, ótimo. Bom saber, né? Desenha, exato. Eu brinco com alguns clientes assim que eu falo, cara, o contrato tinha que ser assim, ó, não vou te enganar, você não vai me enganar. Assina aqui, eu assino, tá tudo certo. Mas faz parte, né? Contratos longos, porque precisa ter segurança de ambos os lados. Está todo mundo no mercado que tem muitas preocupações, todo mundo tem que se assegurar de muita coisa, LGPD e assim vai, né? Mas é um pouco disso que a gente tem testado. A gente troca bastante assim com parceiros também para entender o que eles fazem, o que deu certo, o que não deu. Mas estamos na luta. Parece meme, mas é verdade, né? Não, eu acho que tem outra questão aí que também ajuda muito nisso, né? E que é uma parte de lição de casa também para todo mundo, que é ter essa mentalidade de incorporação, de tecnologia, de inovação. Está todo mundo trabalhando no gargalo operacional, essa é a verdade. E aí tem que entender que aquela tecnologia vai tirar esse gargalo operacional, né? Então você vai ter que fazer um esforço naquele início. Ah, eu vou ter que fazer um esforço? Vou ter que fazer um esforço para eu conseguir resolver aquele problema. Então é mostrar isso, sabe? É mostrar que tudo bem, você vai gastar um pouquinho de tempo aqui para me analisar, vai. Só que depois eu vou economizar os 943% lá de eficiência. E aí acho que é um pouquinho disso. Bom, gente, acho que deu para a gente conseguir entender um pouquinho aqui da empresa e você fica aí à disposição também para outras dúvidas. Obrigado, Obrigada. viu?